Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. O meu nome é Kazu, eu estou aqui com o Gabriel. Presente. E hoje a gente está muito feliz em anunciar essa nova parceria que a gente está começando, que é uma parceria com a Positivo Casa Inteligente. Então, a Positivo que está trazendo uma série de soluções aí para a parte de automação residencial, que são fantásticas, assim. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente tem um convidado super especial, que é o Edgar Corsi. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, e vocês, Kazu e Gabriel? Tudo beleza. E o foco do papo de hoje é a gente conversar um pouco mais sobre iluminação. Então, quais tipos de lâmpadas, como é que a gente controla, como é que a gente faz para automatizar elas, né? E muito mais. Então vamos lá. Feliz amigos sonham sem estar feliz quando te vejo abrindo esse sorriso. Então, primeiramente, Edgar, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso podcast. E acho que antes de começar a gente falar sobre a parte de automação, né, sobre iluminação e lâmpadas, eu acho que seria interessante você contar um pouco de como tem sido a tua atuação profissional, né? Eu sei que você é sócio do estúdio Boscardin e Corsi, então eu gostaria de que você contasse um pouco como tem sido a atuação de vocês profissionalmente, com o que vocês têm trabalhado. Legal. Bom, primeiro, super agradecer vocês pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o que eu adoro fazer, que é essa parte de iluminação, e falar um pouquinho, inclusive, sobre a gente. E eu queria aproveitar esse comecinho também e parabenizar vocês de novo sobre essa questão do podcast de vocês, porque ajuda tantas pessoas, né? A gente pensa que só ajuda a questão de estudantes, mas com certeza ajuda muitos profissionais aí, então parabéns para vocês por esse bate-papo em podcast, Arquipapo. Obrigado. Obrigado. E, bom, o escritório, a gente se formou, já faz 10 anos, a gente se formou no final de 2010, foi o nosso último ano da faculdade. E, na verdade, eu conheci a minha sócia durante o curso e a gente acabou tendo, enfim, muitas afinidades, não só na questão de arquitetura, mas em questão pessoal também. E aconteceu, na verdade, muito natural, assim, a gente transformar a nossa afinidade num escritório, sabe, numa empresa. A gente começou a fazer projetos juntos já quando a gente se formou, projetos pequenos, e eu considero, assim, que a gente tem um escritório redondinho, que eu considero realmente como uma empresa, assim, que a gente focou 100% nisso, desde 2013, então já faz aí, na verdade, quase 8 anos que a gente está atuando no mercado de Curitiba. Quando a gente vê agora datas, né, parece que foi... Sim, cara, você tá falando que você se formou há 10 anos, eu tava pensando esses dias que eu entrei na faculdade há 18 anos. Então, tipo, a galera que tá entrando na faculdade... Já é maior de idade, né? Sim, cara, a galera que tá entrando na faculdade agora não tinha nascido quando eu comecei. Eu acho que você foi um pouco mais longe que eu, né, Gabriel? Barra, né, cara? Falou o tiozão aí, né? Mas eu acho que você isso é também, muito Kazu. uma questão de amadurecimento, né, Gabriel? Isso, essa é a palavra. Muito amadurecimento. Sabedoria. Sabedoria. E a gente naturalmente acabou por questão de demanda, assim, praticamente 90% do que a gente faz no escritório são projetos de interiores, mas a gente atua também na parte de projeto arquitetônico, na parte de projeto comercial, corporativo, inclusive a gente adora fazer todos eles, a gente não tem, assim, nenhuma preferência, porque, inclusive, como cada cliente é um cliente, cada projeto também a gente acaba aprendendo muita coisa, indo atrás de referências novas, enfim. Então, na verdade, a gente, né, é super suspeito para falar, mas é uma delícia fazer poder, na verdade, atuar em todos esses nichos da arquitetura, né? Eu acho que, basicamente, assim, para resumir o que a gente faz no escritório, o principal que a gente busca é uma linguagem bem atemporal, bem do nosso tempo, assim, bem contemporânea, e que reflita totalmente, na verdade, parece aquele clichêzinho, né? Mas que reflita realmente, tipo, cada cliente, sabe? Como eu comentei, cada cliente vai ter uma história, cada empresa vai ter também um público-alvo, uma história, então a ideia é trazer projetos contemporâneos, projetos atemporais, que durem por muito tempo, e que reflitam bem o nosso cliente. Acho que basicamente é isso. Ah, legal. Essa é uma parte importantíssima, né? Lógico que a gente às vezes quer desenvolver uma linguagem, né? Um estilo de arquitetura, mas esse olhar para o cliente, né? Essa coisa de entender as demandas, as necessidades dele é super importante, né? E para a gente é um desafio, né? Porque cada projeto, como você falou, é novo, né? Então, a gente tem que estudar de novo, aprender, né? Enfim, se atualizar e tal. E aí também é uma oportunidade nova de entender outros universos, né? Digamos Nossa, assim. falou tudo, Kazu. É isso mesmo. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto assim, na nossa profissão, né? Que a gente acaba, que nem você falou, pô, faz um projeto assim, sei lá, tipo de um comercial, sabe, de comida aqui, depois faz uma empresa de tecnologia lá. E tipo, você vai absorvendo, né, um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? No final das contas, a gente acaba aprendendo muito sobre vários estilos de vida, né? Sim, porque eu sempre falo assim que a arquitetura ela acaba sendo
uma profissão muito multidisciplinar, na verdade, né? Sim. Porque você acaba absorvendo, que nem você falou, coisas diferentes, de diferentes áreas, assim, quando você vê, você sabe um pouquinho de tudo, assim, inclusive isso só vai somando mesmo, né? Como você comentou. É, É. exatamente. E nesse sentido também, né? Eu acho que o arquiteto ele tem que estar sempre muito ligado nas novas tecnologias, né? E Uhum, como as novas tecnologias impactam na cidade e nas instalações, nas casas das pessoas, nos escritórios e tudo mais, né? uhum, E eu acho que uma das coisas que está sendo muito difundido hoje em dia é a questão da automação, né? Principalmente uhum, a automação residencial, né? Com o uso de smartphones. Então, hoje em dia, com aplicativos, né? Você consegue já controlar a iluminação da sua casa, você consegue olhar a câmera de segurança da sua casa através do celular e tudo, né? Eu acho que uhum. hoje em dia essa questão da automação acabou ficando muito mais fácil. Eu lembro que não há muito tempo atrás, né? Bom, a gente está falando aqui que a gente já tem bastante experiência, né? Como você falou. Mas assim, Porra, pré-internet. pré-internet, né? Mas eu lembro, cara, que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu fui visitar um lançamento imobiliário aqui em Curitiba. Uhum. E o grande diferencial desse lançamento era que eles te entregavam uma infraestrutura para automação do seu. Era um edifício residencial, apartamentos, assim, né? Então, o que é isso, né? O que eu fui ver lá, o que era isso, fiquei super interessado. E o que era isso? Tipo, era um rack de comando central, assim, que Uhum. ficava numa área da casa, tipo área de serviço, assim, e shafts, né? E uma porrada de cabo UTP passando Uhum. por cima do forro, né? Então, o que eles Uhum. faziam? Eles colocavam lá um rack central e colocavam cabo UTP indo para as lâmpadas, indo para o disjuntor, indo para a cortina, e tipo, ficava aquela cabarada, sabe? Tipo, aquele montoeira de cabo em cima do forro para que depois o morador pudesse fazer a automatização de vários itens ali da casa, né? Uhum. Isso há não muito tempo atrás, como eu falei, tipo 7 anos atrás, né? E hoje em dia, cara, acho que com a evolução assim das tecnologias Wi-Fi, dos aplicativos e até dos equipamentos mesmo, essa parte de automação residencial ficou muito mais fácil, né? Ficou muito assim mais acessível a qualquer pessoa, né, Uhum. Edgar? Super. Inclusive, até eu acho que com a entonação que você contou essa tua história, Gabriel, eu acho que você reflete o sentimento de muitas pessoas, viu? Sim. Nessa questão da camarada e tudo, enfim. Porque É é assustador, assustador, né? é assustador. E você comentou 7 anos atrás, mas deixa eu te falar É. que isso foi até assim, ano passado, ano retrasado, tá? Tá. Na verdade, continuou ainda tendo essa. Eu até vou reforçar uma coisa que você comentou antes, assim, eu acho que hoje em dia a gente não pode ter muito medo da tecnologia, né? A gente vive num mundo que realmente as coisas elas vão mudando muito rápido, a gente tem que ir atrás, até como eu comentei, o Arquipapo, inclusive, ajuda muito isso, assim, você tá sempre renovando o teu conhecimento sobre as coisas, né? Principalmente essa parte técnica, e a gente não pode ter medo da tecnologia, né? A gente sabe que ela vai estar aí e a gente vai ter que tentar usar ela o máximo a nosso favor, na verdade, né? Uhum. E isso que você comentou, eu até brinquei ali, né, com a tua entonação da história, porque é realmente isso, assim. Eu sinto que a automação talvez foi uma das tecnologias que talvez mais demorou para conseguir realmente ajudar 100% a gente nos projetos de arquitetura, sabe? Uhum. Porque a gente ia vendo, Sim. enfim, o celular, né, tá super rápido, enfim, as tecnologias e tal. E por isso que eu te falei que até nem é tanto tempo atrás, assim, 7 anos, é até um pouco mais recente, Uhum. porque essa questão aí de deixar a infra passada continua, tá? Mas você veja até pela história que você comentou, assim, o tempo, o tanto de quantidade de fios, inclusive até espaço dentro do apartamento que você precisa ter para realmente É. você ter uma infra de automação, né? Ou pelo menos a princípio há pouco tempo atrás, né? Uhum. E então justamente por isso eu acho que assustava muito assim as pessoas e de uma certa maneira até assustava um pouco a gente, sabe? Porque a gente entendia Uhum. todas as funcionalidades positivas assim que uma automação traz para dentro do projeto, só que quando a gente começava a falar pro cliente que na verdade
ia ter que ser uma empresa super especializada, que ele ia gastar um monte em fio, que ele ia ter que ter um espaço na casa dele que não era o quadro normal que eu já vinha na casa, era um outro quadro só para automação. É um Um armário, armário, quase, né? Você tá comentou do hack, mas é isso mesmo, É. assim, é tipo um armáriozão mesmo, que você precisa ter todos os plugs e todas as coisas técnicas lá. Obviamente, no começo da conversa, isso já assusta qualquer pessoa, né? Então, É. assim, são pessoas que têm que estar muito disponíveis para isso. Mas, inclusive, no ano passado, né, eu conheci o pessoal da Positivo Casa Inteligente, e para mim, sinceramente, assim, foi a primeira solução mesmo que eu achei que ajudou nessa questão de cabeamento e facilidade e democratização da automação. Porque, inclusive, tive um exemplo no ano passado mesmo. A gente está fazendo um projeto residencial, que esse a gente está fazendo arquitetônico também, e o cliente também gostaria de entender um pouco mais sobre essa parte da automação. A gente foi em algumas lojas, e tinha algumas lojas que, inclusive, eles passavam eles vendiam, assim, o produto deles como sendo um produto sem fio. E a gente pensou, nossa, acho que finalmente, então, né, a automação demorou um pouquinho, mas também chegou, né, nessa parte do sem fio e tal. Meu Deus, maravilhoso. E nem eles, na verdade, é sem fio. Por trás de alguns aparelhos que ficaram Tinha letrinhas miudinhas embaixo. Assim. quase que isso, assim. Faltou a gente esmiuçar as letrinhas do contrato ali, né? Contrato não, porque inclusive a gente acabou nem fechando o contrato com eles, né? Mas, Sim, mas sim. é exatamente isso, Cazu. Então, assim, eles quiseram dar esse nome de sem fio, porque eles sabiam que com certeza isso ia chamar atenção, já que toda essa parte da automação continua sendo muito cabeada. Mas a gente chegou lá para conversar efetivamente com eles, para saber essa parte mais técnica, até para eu entender um pouquinho melhor também. E a gente viu que, na verdade, alguns aparelhos que ficam, né, pela casa, eles realmente são sem fio, mas por trás ele tem todo um cabeamento, que nesse caso específico a gente até poderia fazer, porque a gente está construindo a casa do zero, né? Mas que também tem muito cabo passando, sabe? Que faz com que, na verdade, o teu sistema ele não seja nem híbrido. Eu nem chamaria de híbrido, assim, eu chamaria mais de sistema com fio mesmo, ainda, sabe? Então foi bem engraçado, assim. E então até quando eu conheci o pessoal da Positivo Casa Inteligente no ano passado, que foi o primeiro que eu pensei, então tá chamando Aconteceu. de Wi-Fi, vamos ver. Né? Vamos ver, você foi com o pé atrás, né? Exatamente, é mais um que tá chamando, né, de sem fio aí, vamos ver o que é. E daí eu sinto que daí já melhorou bastante, assim, sabe? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois, né, sobre as questões mais técnicas desse sistema específico, mas foi o primeiro que realmente eu senti que consegue, na verdade, aproximar mais essa parte da automação das pessoas, sabe? Porque eu até assim, tive a oportunidade de trabalhar com duas casas assim, que o cliente veio com essa demanda de querer fazer automação. E como era um projeto, uma casa nova, né, do zero, então assim, tinha, né, assim, tem alguns conceitos que vêm junto, que é essa questão da dificuldade de instalação, o custo elevado, né, sempre assim ficou esse estigma de ser um artigo de luxo, né? Enfim, que tem uma certa razão também, mas assim, como eram casas novas, assim, existia toda uma infraestrutura, isso que a gente, né, que vocês estavam comentando, tipo, muito grande para conseguir automatizar parte da casa. Mas ok, o cliente foi lá, fez, né, passou toda a tubulação, a casa do zero e tal. Mas aí chegou também para mim um cliente que queria fazer a instalação, por exemplo, num apartamento em que ele já morava e tal. E ele falou, putz, cara, eu não quero automatizar tudo, eu quero automatizar a iluminação da minha sala. Era uma sala de estar, né, integrada entre jantar, estar, cozinha e tal. Aí eu falei, bom, então vamos ver a viabilidade, né? E aí também fui visitar algumas empresas. E assim, primeiro, o custo, né, era realmente muito elevado. E aí tinha, além do custo, tinha às vezes uma questão de inviabilidade técnica, porque como você tinha que passar todo o cabeamento, aí você teria que tirar boa parte do forro, quebrar a parede de novo, enfim, assim, exigia um esforço tão grande para automatizar, né, e seria só a iluminação, que se tornava inviável, né? Então, assim, aí esse cliente acabou desistindo de fazer, a gente foi para um sistema tradicional de iluminação, né? Com daí 15 interruptores, assim, né? para criar cenários, assim. Mas é isso, assim, né? Essa dificuldade, tradicionalmente, é muito grande de conseguir automatizar, né, casas e apartamentos de maneira mas geral. Você levantou um ponto que foi bem importante você ter lembrado mesmo, Cazu, porque ali eu dei o exemplo dessa casa que é o arquitetônico que a gente está fazendo desde o zero, né? Mas a maioria dos projetos, ele acaba sendo uma reforma, né? Seja de casa ou seja de apartamento. Então, daí a dificuldade realmente só potencializa, né? Porque realmente você tem que fazer uma intervenção maior no projeto que muitas vezes o cliente não está disposto nem assim por questão de obra, por questão de tempo, mas também por questão financeira, né? Então foi um ponto super importante de ter lembrado mesmo. A gente tá falando assim, tipo, só pra ter uma noção, assim, né? A gente tá falando de muito cabo, mas assim, cara, pra você fazer a automação de uma casa
assim, nos meios antigos, né, tradicionais da automação com fio, para você fazer a automação de uma casa de 2 andares, por exemplo, se você deixava o rack no térreo, você tinha que fazer um buraco de, sei lá, Na laje, 15 por inclusive, 20 centímetros para passar os cabos, cara. Uhum, É muito cabo, cara, era muito uhum, cabo. uhum. Então, realmente, assim, tipo, essa questão da democratização que você falou, ela não é apenas financeira, né? Mas ela também está no sentido de que se você coloca uma tecnologia sem fio, você consegue colocar essa automação para milhares de casas aí na cidade, milhões de casas aí na cidade que já existem, cara, que estão aí, que seriam impossibilitadas de receber essa automação há alguns anos atrás. E falando nisso, então, nessa democratização, né, o desmistificar, né, a automação, quando você comentou ali que você teve esse contato com a Positivo Casa Inteligente, e aí você falou, bom, beleza, vamos conhecer, será que realmente é sem fio, né? Será que não tem uma pegadinha e tal? Mas aí, eu acho que, assim, a Positivo, eu queria que você contasse um pouco mais também, mas isso, assim, de o que você viu e que você falou, nossa, isso aqui é diferente, isso aqui tá quebrando um certo paradigma da automação, assim. Eu usei no meu apartamento, né? Então, na verdade, eu fiz o maior test drive que eu podia fazer, assim. Não foi nem assim, tipo, vamos testar num cliente, né? Eu testei aqui no meu apartamento mesmo. Essa questão de ser sem fio, na verdade, o principal ponto, que na verdade hoje em dia também a maioria das pessoas ela já possui uma rede Wi-Fi em casa, né? Porque realmente esse sem fio, ele é todo conectado com a rede Wi-Fi da sua residência, né? Do seu escritório, enfim. E toda a parte de automação, na verdade, desses produtos, eles estão nos próprios produtos, sabe? Então, realmente, ele está completamente ligado à tua rede ali que você está usando eles. Então, por exemplo, inclusive um dos produtos deles que eu acho... eu vou falar desse primeiro produto, mas depois eu vou falar de um outro que nem está tão ligado à iluminação, mas aqui na minha casa eu fiz estar ligado à iluminação e que eu achei mais interessante ainda. Mas que foi um a mais ali. Mas as lâmpadas, primeiro que eles criaram, eles conseguiram criar, é como se cada lâmpada fosse automatizada, sabe? E não o sistema, não o teu apartamento ou o teu ambiente fosse automatizado. Eu acho que esse que é o principal ponto, sabe? É porque a lâmpada, ela se comunica com o teu Wi-Fi, Exatamente. né? Isso, E assim, o legal é que, por exemplo, daí você pensar, é só a lâmpada que ela é automatizada, né? Mas você, inclusive, é um sistema muito fácil e eu achei, inclusive, muito didático, assim. E hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo no celular, né? Então, pelo menos é uma interface que todo mundo tá meio que acostumado, assim. Porque você controla todo por um aplicativo mesmo da Positivo. E você consegue, daí, por exemplo, eu falei que cada lâmpada, ela tem uma automatização, né? Mas você consegue conectar, por exemplo, várias lâmpadas. Porque também, eu pensei, né, no primeiro momento quando eu peguei a lâmpada, que eu não adiantava, por exemplo, se eu tenho uma luminária que eu vou ter mais de uma lâmpada dessa mesma luminária, eu preciso que elas funcionem de uma mesma maneira, né? Que eu consiga controlar todas elas de uma mesma maneira. Então você consegue criar grupos também de luminária, enfim. E tudo isso de uma maneira super didática pelo aplicativo mesmo. Mas um dos pontos daí dessa questão de democratização também, que eu acho que a gente vai usar bastante essa palavra agora, né, falando dos produtos deles, que eu inclusive adorei essa, porque eu acho que resume bastante mesmo, é que todos eles são bocais, né, as lâmpadas delas são feitas com bocais que você mesmo consegue trocar da tua luminária, sabe? Como é absolutamente sem fio. Isso é fantástico. Cara, isso é fantástico, né, porque inclusive você não precisa ficar preso a uma mão de obra especializada, ou a disponibilidade, de repente, de alguma mão de obra ali específica, enfim. Então, isso também eu achei uma coisa legal para essa democratização, que você consegue controlar tudo, sabe? Você fica no controle, assim. Então, você que troca a lâmpada, é uma lâmpada que, inclusive, se eu não me engano, ela está vendendo no mercado, que eu digo não no mercado do supermercado, né, mas ela está no mercado onde você consegue ter acesso com ela, né, acesso direto para comprar, e isso é muito interessante, assim, e eles fizeram 2 modelos de soquete, né, que, enfim, soquete é uma palavra mais técnica, mas é a bundinha da lâmpada ali, que você consegue... eu lembro que muitas vezes as pessoas não lembram o que é soquete, e falam, cara, é a bundinha da lâmpada. Que você consegue realmente otimizar para vários luminárias que você já tem na tua casa, sabe? Então você não precisa também mudar a luminária que você já tem, você simplesmente só compra uma lâmpada nova e você mesmo vai lá e instala. Isso eu achei super, super bacana. Então isso na questão de lâmpadas mesmo, né? Tá, mas então peraí, deixa eu só entender. Então, tipo, eu tenho aqui, no meu quarto aqui, eu tenho quatro lâmpadas de LED aqui. Então, se eu quiser fazer uma automação, né, da minha iluminação aqui do quarto, eu vou
comprar, eu vou tirar essas lâmpadas aqui, vou guardar lá, vou dar pra minha mãe usar na casa dela, e daí eu simplesmente vou comprar a lâmpada da Positivo, rosquear aqui no soquete, na bundinha da lâmpada, e daí, pronto? Tá funcionando? Daí liga, O que não. você falou, na verdade, resume o básico, assim, que é exatamente Tá. isso, é só isso. Caramba! Quando você baixa o aplicativo no celular, você abrindo o aplicativo, lá no próprio aplicativo você tem um iconezinho ali que você coloca que é para procurar as lâmpadas que estão no ambiente. Então, o próprio aplicativo, ele já vai sentir ali que a lâmpada está ali no ambiente e ele mesmo já vai fazer com que ela apareça ali na tua listagem de lâmpadas do aplicativo, por exemplo, sabe? Então, eu abri o aplicativo, coloquei procurar lâmpadas, achou as 4 lâmpadas que você trocou aí do teu quarto, já vai estar as 4 lâmpadas ali no aplicativo. Daí, como eu comentei, nesse teu caso específico aí do quarto, você pega e faz um grupo mesmo com essas 4 lâmpadas, porque todas elas vão ter as mesmas características quando você for alterar alguma função delas, sabe? Então, é isso. Agrupou as 4 lâmpadas, elas estão no mesmo circuito ali, né? No mesmo cenário, vamos chamar assim. Porque, na verdade, a automação, uma das questões dela, né? Uma das características mais bacanas é justamente você criar cenários, né? Além de algumas outras que a gente pode falar depois. Então, essas 4 lâmpadas, elas estão no cenário do teu quarto. E é isso. Realmente é bem simples, assim. Cara, então, tipo, você baixa o aplicativo no celular, rosqueia a lâmpada, e daí, pelo celular ali, você faz o grupo que você quiser, se você quiser deixar 2 de um jeito, 2 do outro. Aí, Sim. tipo, a imaginação comanda. Sim, porque inclusive vou continuar com o exemplo do teu quarto aí, Gabriel. Principalmente, eu imagino que seja uma luminária central no teu quarto, enfim, isso acontece em muitas casas, né? É bacana que então, essa parte da automação de criar cenários, né? Que eu comentei que é bacana você ter as 4 lâmpadas juntas ali para você conseguir controlar elas de uma mesma maneira. O que é controlar, né? Isso em qualquer situação de automação. Tem 2 coisas principais, assim, que uma delas, inclusive, eu só vi nessa parte da Positivo, que é controlar a intensidade dela e controlar a temperatura de cor dela, que é o que o pessoal chama assim de um sentimento mais quente, né? Uma lâmpada mais quente é uma lâmpada mais fria. Então, por exemplo, no teu quarto, de novo, né? Já pra gente pegar todos esses exemplos focados aí no que o pessoal já tá conseguindo imaginar. No teu quarto, você também usa o teu quarto de diferentes maneiras, sabe? Seja uma iluminação que você precisa que tenha um pacote de luz maior para você conseguir enxergar melhor as tuas roupas no armário, ou um pacote maior, mas com uma temperatura de cor um pouquinho diferente, porque você tem uma estação de trabalho, uma escrivaninha, uma penteadeira no teu quarto e você quer uma luz diferente. Mas você quer uma luz só para, tipo, uma leitura, ou uma luz, assim, que você sabe quando você clicar para acender, quando você está acordando, que você queira que ela fique bem fraquinha, né, uma coisinha mais aconchegante. Então, assim, só no teu quarto, por exemplo, a gente já tem diferentes usos, né, que são diferentes cenários. E você consegue controlar tudo isso do aplicativo. Então essa lâmpada, ela é, tipo, entre aspas, assim, dimerizável? Ou seja, eu posso colocar ela com uma intensidade fraquinha ou mais forte? Perfeito, assim? Perfeito. Essa questão de intensidade é justamente o que o pessoal usa o dimmer para fazer, né? Que a gente chama de uma lâmpada dimerizável. Então ela é dimerizável. Você consegue controlar a intensidade do pacote de luz dela, o que é super bacana justamente por esses usos, né? Às vezes eu quero clicar ali para ligar a lâmpada e não quero que já seja aquele pacote de luz gigantesco quando estou acordando, enfim. Então ela é dimerizável. E o a mais dela, que eu acho super legal também, é essa questão da temperatura de cor. Isso é legal. Né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Agora eu quero sair um pouco do meu quarto, quero ir pro quarto aqui do lado. Vamos. Que eu tenho uma... Não, peraí. Eu tenho Foi também, Cazu. Tamo indo. Cara, aqui do lado, não é tão grande minha casa. Mas olha só, eu tenho uma filhinha de 5 meses, tá? E legal. a gente colocou lá uma lâmpada de filamento, né, dimerizável aqui no quarto dela, para que a gente pudesse entrar no meio da noite, assim, e só ligar só um pouquinho para poder ver ela ali, assim, sem acordar ela. Só que esse dimerizável que eu coloquei lá é uma merda, porque, tipo, você, tipo, dá um clique, o negócio, pau, acende pra caralho, você tem que diminuir, assim, pra... Ela já se assusta. Acordou, Ao invés de ser uma coisa discreta, acaba sendo uma coisa... Sim, tipo assim, um flash, pau, daí você tem que diminuir rapidinho, assim. Ela fala assim, porra, pai, de novo, caralho. Então, cara, quer dizer, com essa lâmpada da Positivo, por exemplo, eu posso ir com o meu celular ali, falar, puta, eu quero nível 1 aqui. E daí eu ligo
pelo celular mesmo, não preciso nem apertar a tomada. Uhum. Do meu quarto, eu ligo a luz do Nossa, quarto dela. eu ia falar isso agora. Aproveitar essa situação e também falar de uma outra vantagem, assim, né? Porque Uhum. o teu celular, ele vai se transformar, né? Você vai ter também teu interruptor normal ali na tua sala, mas o teu celular, ele vai se transformar, na verdade, num grande interruptor, com dimmer, com tudo. Então, realmente, essa questão de você controlar tudo pelo celular também é uma vantagem muito grande, né? Porque é isso que eu ia comentar. Você consegue controlar ali do teu celular a intensidade que você quer aí no quarto da sua filha, mas você pode fazer isso, inclusive, do seu quarto, antes de chegar lá, sabe? Então, e a mesma coisa ao contrário. Você tá fora do teu quarto e consegue controlar de onde você estiver, inclusive de onde você estiver, não só da tua casa, né? Na verdade, isso que é muito bacana de ter esse aplicativo, assim. Sei lá, você tá no trabalho e, enfim, quer chegar em casa e a tua luz já tá ali numa meia-luz, sabe assim? Então você consegue, inclusive, controlar a luz ali do quarto da sua filha sem necessariamente estar no quarto da sua filha, né? Que isso que é bem legal também. Uhum. Caso Nossa, a gente ganhou extraordinário. uma dessa lâmpada aí pra testar? Ganhou? Você só não Se não pegou. ganhou, A gente já faz um... Tô indo pegar hoje aí, cara. Hoje. Cara, eu te falei, cara. Não, e assim, eu acho que esses conceitos são super bacanas, porque assim, o que o Edgar falou, né, a intensidade luminosa, que é essa dimerização, né, e essa questão também da temperatura de cor, né, que digamos, tradicionalmente você tem lâmpadas, né, que 2.700, né, Kelvin, que é ou 3.000 Kelvin, que são iluminação mais amarela, depois você tem até 4.000, que é uma iluminação mais neutra, aí até 6.000, que é uma iluminação super branca, né, e essa variação, na verdade, você consegue controlar completamente na própria lâmpada, né. E aí, assim, é tipo, explode a cabeça, assim, porque o Gabriel, né, por exemplo, falou no quarto ali, então se ele tá com a luz amarela para leitura, ou se ele quiser deixar o clima mais picante, Gabriel, digamos, você quer botar um vermelhinho, sabe, uma coisa Nossa, assim, Gabriel. naquele dia põe uma intensidade baixa, luz vermelha, cara, dá Mas pra eu ia fazer. falar isso entendeu? agora, você falou que você comentou que ia explodir a cabeça, vou colocar mais uma informação, então, que daí, na verdade, vai explodir mais a cabeça ainda. Porque é justamente o que você falou, eu comentei no começo ali só sobre a temperatura de cor, que é esse mais tradicional que você comentou, que é ali do 2.700 a 6.500, que é a gente falando de uma lâmpada assim, temperatura, enfim, mais amarelada mesmo, né? Uma cor de lâmpada. Mas você tem, inclusive, combinações infinitas de cores, né? Então você pode deixar verde, azul, 20 tonalidades de verde, sim. A balada tá... cara, só faço falar que ela pisca também. Sim, porque inclusive um dos cenários que eu sempre falo pro pessoal... Ela pisca mesmo? Não sei. Ah, tá. Pisca, de repente, pode ser uma coisa pra estudar. Não, é porque dá pra fazer. Olha, agora dá pra fazer o seguinte também, né, Edgar? Porque ela é programável, né? Você pode programar pra ligar tal hora e desligar tal hora. Ah, legal. Sim, isso é bem legal. Isso faz bem parte do cenário também. Mas um dos cenários que eu sempre falo também pra todo mundo, Gabriel, é tipo o cenário de, tipo, tô fazendo esquentinha e recebendo as pessoas na minha casa, né? Vai ser provavelmente daqui a pouco, né? Ainda o pessoal não tá fazendo isso. Fique em casa, galera. Mas assim, quando, né, puder de novo receber as pessoas, assim, tal, é legal pra isso também, né? Você pensa, cara, o que eu vou usar no meu dia a dia, na verdade, uma lâmpada que pode ficar, tipo, verde, né? Ou vermelha, sei lá. Mas pode ter alguma situação específica, enfim, sei lá, tô fazendo esquenta, tô recebendo, tô fazendo um jantar, você quer, sei lá, tirar uma pira e deixar tua casa diferente mesmo, ou quer uma coisa mais relaxante, ou uma coisa mais picante, como o Kazu comentou ali, entendeu? Tipo, realmente ele te dá milhões de possibilidades nesse sentido também, né? Cara, eu acho que o meu vizinho aqui do primeiro andar, ele tinha essa positivo casa inteligente, não sabia, cara. Porque a minha alegria era... Ele deixava vermelho? Vermelho, azul, verde. A minha alegria, tipo, era chegar em casa e ver qual que é o clima do cara hoje. Ah, hoje o cara tá ecológico, ó, tá verde e tal, não sei o que. Porra, hoje o cara tá safadão, tá vermelho. O cara tinha isso, cara, eu não sabia, ele se mudou agora. Eu queria na verdade, pontuar uma coisa também. Essas situações que a gente tá comentando, a gente consegue fazer em qualquer tipo de automação, tá? Seja aquela cabeada ou não cabeada, enfim, essas questões. O que eu acho mais legal, voltando lá ao começo do que a gente começou a falar dos produtos da Positiva ali, né? É que você consegue fazer isso, tudo isso que você consegue fazer numa automação, vamos chamar assim, tradicional, que é aquela que a gente estava acostumada lá, de cabeamento, sem precisar de toda essa parte, né? Então, na verdade, eu acho que isso que é o principal diferencial, assim, você consegue ter tudo que você faz em qualquer uma das automações, seja ela tradicional e cabeada, mas
com a principal facilidade de ser absolutamente sem fio tudo, sabe? Tipo, realmente ser no Wi-Fi. Eu queria reforçar essa principal questão, assim, sabe? Do diferencial. Sim, sim. E o que te dá liberdade, por exemplo, né? Vamos supor que você vai passar uma temporada na praia. Pô, você pode levar algum conjunto de lâmpadas ali que você queira, ou fita de LED, né? Sim. Outros tipos de... A gente pode depois até pontuar os produtos, mas você tem essa liberdade, né? Eu acho que também se você vai pra praia e você quer que a casa tenha um certo movimento, né? Que a lâmpada acenda e apague tal hora e tal, você pode até configurar, inclusive, da praia isso, né? Tipo, que ela acenda e apague em diferentes dias, né? Porque tem essa coisa assim, se a lâmpada acende todo dia às 6 horas da tarde, o ladrão vai saber que não tem ninguém, né? Então você pode ir às 7, às 8, né? Então, assim, é tipo aquele filme Esqueceram de Mim, sabe? Que o cara Não, mas fica colocando mas movimento, isso fica, né? porque inclusive daí você entra numa outra questão que é legal da automação, né? A automação, como eu comentei em um momento ali, ela tem várias frentes, assim, né? E o que a gente tava falando por enquanto era mais uma questão de cenários, assim, né? Que inclusive você trazer sensações no teu espaço, ou se for alguma coisa mais técnica, como eu comentei, uma luz assim mais de serviço e tal. Mas ela também ajuda em várias outras questões, né? Tipo, isso que você falou é automação ajudando na segurança, né? Também. É uma solução de automação de iluminação ajudando também na segurança. Então, isso é bem legal. Você justamente, às vezes, no apartamento até talvez não precise acontecer isso muito que você comentou, né? Mas realmente numa casa, né? Num condomínio, principalmente numa casa de rua e tal, fazer esse acendimento. É bem isso mesmo, bem importante. E eu acho que tem uma questão que eu lembrei aqui, que na automação tradicional, eu lembro que às vezes você pré-configurava alguns cenários, mas você não tinha essa liberdade de mudar os cenários quando você quisesse, porque dependia às vezes de uma central que faria esse tipo de criar o que poderia automatizar ou não, sabe? Não era você chegava ali, abria assim de uma maneira super simples e mudava, né? Então eu acho que nessa questão em que você tá no celular e você dá ao usuário a oportunidade e a liberdade de configurar do jeito que quiser e desconfigurar e configurar e fazer da maneira que ele quiser, é fantástico, assim, dar uma autonomia para ele usar, assim, que é extraordinária, porque, né? num primeiro momento, às vezes, se é uma casa nova, você nem sabe quais são exatamente os cenários que você precisa, né? Então isso que você, né, tipo assim, você, sei lá, vai ser uma nova dinâmica para mim na minha casa nova, sabe? Às vezes eu acho que vai ser de uma maneira, cria aquele cenário, mas às vezes com o teu dia a dia você vai vendo que a dinâmica é um pouco diferente do que você imaginou. Isso é absolutamente normal, né? Não só para a questão de iluminação, automação que a gente tá falando, mas de tudo, né? Então essa liberdade que você comentou, na verdade, é bem legal, né? Porque às vezes você pensou que aquele cenário ia ser super usado, ia funcionar para aquela maneira, mas de repente com o teu dia a dia você vê que poderia ser de uma maneira diferente. Então com isso, na verdade, você pode ficar bem livre ali mesmo, né? No aplicativo para você mudar da maneira que você quiser. Exatamente. Mas esse negócio de fazer os cenários também é importante pro cara não ficar maluco dentro de casa, né? Porque pense, cara, se dentro da casa dele o cara tem lá 100 lâmpadas, né? Tipo, porra, se o cara tivesse que controlar cada uma individualmente, ia ser meio complicado, né, cara? De repente você consegue estabelecer lá o cenário lá, né? Tipo, cenário de trabalho, pá, acende tudo a luz branca, né? Aí, cenário do jantar romântico, né? Daí só fica meio amarelinho, só na mesa de jantar e tal, né? Cenário de ver televisão, né? Fica tudo apagado, mas fica aquela luzinha lá só no corredor para você saber onde é que tá o controle remoto, sei lá, né? Então, Total, tipo, esse negócio de criar os cenários aí que é muito bacana também. E eu acho que o Kazu falou ali, né? Ficou mais fácil de configurar isso, né? Até acho que no passado lá, dava pro cara fazer sozinho, sem precisar chamar o técnico, assim. Mas era muito pouco amigável, né? Eu acho que estando tudo na palma da mão com o celular, é mais amigável, né? Fica mais fácil, todo mundo consegue mexer ali, né? Total. E você pensar, por exemplo, em termos de pandemia, né? Que hoje os ambientes, eles têm que ser cada vez mais versáteis, né? Então, se você hoje, sei lá, você quer assistir o filme na sala, né, sei lá, na sala de jantar e tal, e você quer uma iluminação mais baixa, mais amarela, ok, né, pra você jantar. Mas se de repente aquela tua mesa de jantar também é um espaço de trabalho, então você também pode mudar, né, configurar para uma temperatura de cor um pouco mais branca, né, mais neutra, enfim. E aí o espaço também ganha uma versatilidade muito grande, né, porque você reconfigura ele, assim, muito simplesmente, aquilo que, né, poderia ser um espaço de aconchego, lá pode virar um espaço mais de trabalho e tal, que você quer ser mais produtivo. Perfeito. Voltar pro meu quarto aqui, ó. Eu tenho umas lâmpadas em paralelo aqui, sabe? Então, tipo, eu tenho 3 circuitos do meu quarto. Então, do lado da porta tem 3
tomadas, tá? Só que esses circuitos, eles estão em paralelo com um circuito que está do lado da cama, para eu poder acender e apagar do lado da cama. Só que do lado da cama, problema que teve da obra aqui, a gente só tem 2 circuitos, a gente só tem 2 tomadas, dois interruptores, né? Então, ou seja, tem um circuito que só liga lá na porta, e é esse que a gente sempre esquece de apagar quando vai pra cama. Putz. E isso com essas lâmpadas automatizadas acabou, cara. O celular tá sempre comigo, entendeu? Acabou, Gabriel. E na verdade, assim, ó, você até falou de uma questão meio de comodidade, né? A automação é uma questão de comodidade mesmo, de você não precisar, tipo, levantar a tua cama, meu Deus, esqueci, né? Acendi a lâmpada. Mas, não, peraí, tá parecendo frescura, mas, porra, Curitiba é frio pra caralho, tá? Não, nossa, eu acho que é zero frescura, tá? Nossa, eu acho que é uma das coisas que mais incomoda, assim, parece uma coisa pequena mesmo, mas é o que mais incomoda, você já estar na cama e ter que sair da cama, né? Mas você comentou dessa questão de comodidade, mas isso de não esquecer, porque no teu caso não é bem esquecer, né? Enfim, você tá ali, alguns passos e tal, que incomoda muito, mas enfim. Mas essa questão de esquecer que você comentou, serve, na verdade, para uma coisa, acho que até um pouco mais global, sabia? Porque na automação você consegue também, sei lá, sair da minha casa e não sei se eu apaguei a luz, tipo, lá da garagem, sei lá, ou lá, tipo, entendeu, do meu quarto e já tô fora de casa, tipo, tô indo pro trabalho, assim, sabe? Que, inclusive, por isso que eu falei, é uma coisa até um pouco mais global do que você dar alguns passos ali que incomodam, né, pra você sair da cama e coisar, mas assim, imagina se eu tivesse que voltar pra casa, sabe assim? Que é uma situação daí mais cômoda. Algumas vezes. Justamente, é uma situação que todo mundo já passou, né? Que é mais incômodo ainda do que essa questão de levantar da cama, né? Então eu acho que isso é muito legal também, porque você, inclusive quando você abre o teu aplicativo, você consegue ver ali se ela tá acesa ou não, né? O teu aplicativo, ele é bem ilustrativo, inclusive, ele é bem didático e bem ilustrativo. Então você consegue ver o símbolozinho ali, se a lâmpada tá acesa ou não, enfim. E daí, por exemplo, o teu trabalho, cara, será que eu esqueci lá a luz no meu quarto? Daí eu vou lá e desligo, da onde eu estiver, sabe? Isso é uma coisa bem legal, assim, não só pro quarto, mas dá pra levar isso pra uma questão meio que geral mesmo das residências. Sim. E das empresas também, né? Também, exatamente. Para as empresas também, claro. Eu fiquei pensando, né, para gravar esse podcast, assim, se essa questão da automação, principalmente a automação da iluminação residencial, se isso era um luxo ou se isso era aquele tipo de necessidade que a gente não sabia que tinha, sabe? Tipo, que nem quando o Steve Jobs lançou o iPad, né? Todo mundo deu risada dele, né? Tipo, porra, tá colocando um iPhoneão, né? Tipo, ninguém vai comprar isso. E, na verdade, tipo, os tablets hoje, todo mundo usa, né? E ele era o rei disso, né? De mostrar pra gente algumas utilidades que a gente não sabia que a gente tinha essa necessidade, né? Eu fiquei pensando se a automação da iluminação se resumiria só ao luxo, né? De não poder levantar, não querer levantar da cama numa noite fria, né? E, na verdade, cara, eu fiquei pensando que a automação da iluminação, ela pode ajudar quem tem nenê pequeno como eu, né? Que a gente já falou aqui, né? Ela também ajuda, cara, tipo, na sustentabilidade, sabe? E uma das técnicas de sustentabilidade é justamente você separar circuitos, né? Os circuitos que estão mais perto da janela serem diferentes dos circuitos que estão mais longe, para você poder, de repente, durante o dia, às vezes você precisa acender as lâmpadas que estão longe da janela, mas se você acender junto as que estão perto da janela, vai ser um desperdício, né? Então, com essa automação da iluminação, você pode fazer isso também, você pode mudar isso depois que a casa já está funcionando, né? À medida que você vai achando necessário. Ela também, cara, eu acho que a automação da iluminação pode ser muito útil, cara, para idosos, cara, para pessoa que tem uma certa deficiência, né, cara, que não pode levantar do sofá para acender ou apagar a luz, né? Eu tenho um avô que vai fazer agora 99 anos, cara, que, cara, tipo, a hora que ele tá lá assistindo a televisãozinha dele lá, o da Atena, lá que ele gosta, Cidade Alerta, aí tipo, porra... Pô, tem que mudar de canal lá, cara. Mas, cara, o cara começa a assistir aquele negócio lá às 5 horas da tarde, cara. Às 7 horas da noite, ficou escuro já, e, cara, pra ele levantar, acender a luz é um inferno na vida do cara, né? Então, porra, cara, né, se ele tivesse um comando ali à mão dele, seria muito mais fácil, né? Sim, então, eu vou, acho que entrar em 3 pontos que vocês comentaram. Primeiro, a questão de ser um artigo de luxo ou se era só para comodidade, automação, tá? Eu tenho certeza, na verdade, que a automação ela começou
justamente para ajudar todo mundo em várias questões de sustentabilidade e de consumo também, enfim. E eu acho que ela acabou virando um luxo em função... Eu vou dar o exemplo, obviamente, do mercado do Brasil aqui, que é onde a gente está inserido, onde tem mais Sim. ligação, né? Porque eu lembro que no Uhum. começo, quando eu comecei a... Eu já trabalhei, na verdade, um tempo só com projetos de iluminação, né? Então, quando eu comecei a ter contato com a parte de automação, os produtos, eles eram todos importados, né? Tinha essa questão da quantidade de cabos, os cabos eram cabos especiais, enfim. Então, eu acho que acabou virando luxo em função do acesso mesmo que as pessoas, que não era todo mundo que conseguia ter em função dos componentes mesmo, sabe? Eu acho que foi uma questão bem Uhum. técnica mesmo que fez com que a automação virasse luxo. Porque para mim, o intuito da automação sempre foi facilitar a vida das pessoas, seja por Isso. questão de comodidade, que a gente comentou, que é ficar brincando com cenários e tal, nananã, mas eu acho que principalmente, daí eu vou entrar nos outros dois pontos que você comentou ali, da sustentabilidade e da acessibilidade, sabe? Só que como lá fora é um pouco mais difundido já, e a tecnologia é um vinho deles, lá eles já usam isso há muito tempo, né? É uma coisa que não é luxo para eles, é uma coisa que, enfim, todas as casas, quem, enfim, teve a oportunidade de já ficar em algum apartamento fora, você vê que isso é muito comum. Eu acho que acabou virando luxo aqui em Uhum. função função disso, sabe? Em função da dificuldade mesmo da gente conseguir colocar. Na sustentabilidade, além dessa questão de você conseguir juntar circuitos, acender essa junto com aquela, enfim, para não ter desperdício, para mim uma das principais questões é essa questão da intensidade, sabe? Agora com o LED, acabou que o LED ele já tem uma intensidade menor ali de fluxo, justamente porque a própria tecnologia do LED ela já é mais sustentável, né? Mas com essa possibilidade de você já Sim, sim. conseguir controlar a intensidade do fluxo de luz de cada lâmpada, isso também ajuda, na verdade, no consumo, sabe? Inclusive, eu lembro que sempre quando a gente criava cenário de automação, um dos cenários era um cenário de menos intensidade, assim, sabe? Que era um cenário que não gastava tanto, assim, sabe? Porque no teu dia a dia, você não precisa necessariamente todas as tuas lâmpadas estarem no 100%. Né? As tuas Pois é. lâmpadas podem estar ali, tipo, no 80%, 60%. Imagine o consumo que isso não gera depois, né? Na verdade, o consumo a menos, né, que não gera isso depois. Se todo dia, ao invés de você estar 100%, você está 80%, né? Então, na verdade, a automação ela é muito ampla, assim. Eu acho que uma das questões de sustentabilidade também é isso, a questão da intensidade. Você não precisa sempre estar usando na potência máxima, que é super legal. E, então, a questão do luxo, os 3 pontos que eu falei que eu ia Sim. entrar, a questão do luxo, a questão da Não, muito sustentabilidade, bom, aham. e a questão da acessibilidade. Esse sistema em específico, isso eu não sei se os outros conseguem também, tá? Isso eu vou dar um exemplo bem específico agora da Positivo. Tá. O sistema, como ele tá ligado na tua rede Wi-Fi, hoje em dia, com esses assistentes de voz que a gente tem, sabe? Assistentes pessoais de voz, assim, né? A Alexa, que é a da Amazon, né? Tem daí o do Google também, eu acho, eu não lembro se tem outro. Mas como esse sistema também está ligado na rede Wi-Fi da tua empresa ou do teu apartamento, você consegue também fazer com que o teu sistema de automação, desse em específico da Positivo, então, né, que foi o único que eu vi, também esteja ligado nesse assistente, sabe? Então, isso que você colocou de acessibilidade, para ser acessível para idosos e tal, a gente pode até ir um pouco a mais. Não só para idosos que têm alguma dificuldade de locomoção, mas também algumas pessoas que têm outro tipo de dificuldade, sabe? De repente até de manuseio das coisas, sabe? Que às vezes, até eu conversando com o pessoal da Casa Positiva, eu fui um pouco mais a fundo nisso com eles, eles tiveram um exemplo bem específico, assim, de uma menina que tinha ela, que agora eu não lembro qual que é as siglas, assim, do ela, né? Mas é aquela doença que vai atrofiando realmente, né? Os olhos das pessoas, e ela daí fazia por voz, sabe? Então, realmente a automação dá pra gente ir longe, assim. Você comentou da questão do idoso, mas às vezes o idoso também não sabe mexer no aplicativo, ele consegue falar com voz, sabe? Com os assistentes, a mesma coisa com essa situação específica aí da menina. Então, na verdade, é bem legal pra isso também, né? Então, na verdade, a gente já falou de várias coisas da automação, né? Desde questão de você, tipo, brincar de colocar uma coisa mais picante e jantar, até realmente, né? É muito legal isso mesmo, pra, tipo, lembrar que realmente é uma coisa muito ampla, assim, né? É muito legal. Pô, esse negócio da assistente... o vô do Gabriel vai falar, Alexa, paga a luz, porra! Tem velhinhos que, inclusive, vão amar, né? Eu tenho certeza. Tem, cara. Com certeza. Meu pai é um que ia amar também, com certeza. Alexa, acende a luz. Porra, muito bom, cara. Eu acho, assim, tipo, a gente vai conversando e vai surgindo, acho que, diferentes possibilidades, né? Acho que cada um vai usar, né? Mas eu pensei, por exemplo, no Gabriel com a criança, às vezes você pode, tipo, vai chegando perto da hora de dormir, você vai baixando a intensidade, né? Tipo, diminuindo a velocidade, assim, tipo, fazendo com que a criança vá entendendo que é um ritmo menor pra dormir, Não, né? e é programável, né? Então, tipo... Exato. Sabe, se chegou lá 7h30 da noite, já vai cair um tom ali, né? Já vai ficar um pouquinho mais fraco. E você pode, por exemplo, a Positivo mandou aqui pra gente, e aí eu testei, assim, então tem um abajur que eu coloco ali, aí toda noite eu acabo acendendo o abajur pra ficar uma luz até mais
suave, assim. E aí coloquei ali, programei, a partir das 6h30, 7 horas ela liga e às 11h30, digamos, ela vai desligar, né? Então, porque às vezes eu também dou aquela apagada no sofá, né? E aí você acorda com as luzes tudo acesas, não sabe onde é que você tá. Bom então, exemplo, bom eu sei exemplo. que 11h30... Esse eu já tô vendo pra mim, que eu não tinha pensado nesse. Então assim, eu sei que 11h30 eu não vou deixar nada aceso, entendeu? Pelo menos não tô gastando energia, né? E, Kazu, eu vou pegar esse gancho aí do abajur que você falou, que daí eu lembrei que tinha outro produtinho que na gama da Positivo não é relacionado à iluminação, mas que eu usei aqui em casa e acabou ajudando também. Esse abajur que você comentou, provavelmente, então, né, obviamente tinha uma lâmpada ali que você colocava. Mas hoje em dia, a gente tá vendo não só aqui na minha casa eu tenho uma luminária assim, mas em vários outros projetos que a gente coloca luminárias que hoje com a tecnologia de LED, o LED ele já é integrado na própria peça, sabe? Não, é uma luminária que ela não tem uma lâmpada que você coloca na luminária. Que daí fica fácil, né, com esses produtos que a gente comentou, assim. Mas é uma lâmpada que é integrado, então, assim, não teria algum produto em específico pra trocar, né, porque inclusive nem tem como trocar. Mas o que eu tenho na minha casa aqui é, por exemplo, uma arandela, né, uma luminária de parede que eu ligo na tomada. A Positivo, ela tem um plugzinho de tomada, que nem eu comentei, assim, ele não tá ali na gama que eles chamam de parte de iluminação, mas eu achei super legal também usar para iluminação, porque às vezes você tem uma luminária que você liga na tomada, mas que o LED é integrado, e você gostaria de colocar também todas essas funções aí que a gente comentou, né? Então, colocando o plugzinho na tomada dela, ela já vira automatizada também. Então eu achei sensacional também esse plugzinho. Pra mim é um dos que eu mais gosto. Puta, é a tomada que libera ou não tipo energia. Isso eu falei, inclusive específico de iluminação, né? Que a gente tá focando nisso hoje no nosso papo. Mas na verdade, assim, sei lá, qualquer coisa que for on-off, sabe? Então é muito legal. Tipo a cafeteira. Né? Não vai esquecer a cafeteira. Tipo isso. Mas é tipo isso mesmo. Cafeteira mais ou menos, né? Ela só não vai fazer o café. Eu fico pensando só em ela desligar, mas não ligar. Não, é só pra desligar. Tipo, não, é desligar. Porque eu já deixei, assim, você vai lá, dá aquela esquecida lá, quando você volta, tá aquele cheiro de café queimado ali. Tô ligado. E aí, pelo menos, esse risco você não tem. Mas entrando até, já que a gente até tá se empolgando aqui na parte da iluminação, mas a gente até não falou de quais tipos de lâmpadas, né, que a Positivo desenvolveu, assim, né? A gente comentou sobre o bocal, né, então ele tem o bocal, a bundinha lá de rosca, né, que é o super simples, aí a E27, né, que a gente chama, mas que outras também, Edgar, que você pode contar essa aí? E27, que foi a única que a gente comentou aí de par de lâmpadas, ela se chama Smart Lâmpada Wi-Fi mesmo, que é um modelo tipo tradicional e com o bocal E27, com o socket E27, tá? E, inclusive, é uma curiosidade naquilo que a gente comentou das cores lá, eu lembro que estava escrito na caixinha, 16 milhões de cores, tá? Só pra você explodir a cabeça aí que você comentou, Kazu. Porque é uma coisa absurda, não assim, humano, pra isso, né? Exatamente, eu nem sabia que existia essa possibilidade. E uma que eu acho legal também, enfim, isso a gente falou do E27, né? Mas tem muitas lâmpadas que o pessoal, principalmente agora que tá pegando as luminárias mais antigas e trocando para essas lâmpadas com uma tecnologia mais atual, que tem dicróica, né? Tem muita dicróica, a gente ouve muito disso, né? Então eles têm uma lâmpada também que é com o socket GU10, que é o mesmo socket de uma dicróica, sabe? Então, com as mesmas possibilidades ali que a gente comentou da outra lâmpada, também tem se você precisar trocar por alguma luminária que seja de dicróica, que foi bem legal. Aí, como se fosse uma releitura da primeira lâmpada que a gente comentou lá, que é o socket E27, que é o mais tradicional, mas eles fizeram um modelo que eles chamam de retrô, que eu acho bem legal também, porque agora, enfim, na verdade teve um boom, assim, né, tipo de uma fase de lâmpadas de filamento, assim, e tal, e tem algumas luminárias que a lâmpada ela fica muito exposta, então às vezes é uma opção também de uma lâmpada um pouco mais visualmente mais interessante, assim, sabe, porque eles conseguiram reproduzir o filamento de uma lâmpada halógena também na lâmpada deles. Então isso é bem legal, que também é socket 27 e tal, só que ela tem essa cara mais vintage, sabe, mais retrô. E a única questão específica dessa lâmpada, da retrô, é que a gente não consegue daí brincar com a temperatura de cor dela. E eu explico por quê também, que isso foi uma coisa que eu conversei com eles, assim. A lâmpada de filamento, ela é uma lâmpada incandescente, né? E a lâmpada incandescente, ela tem aquela característica de ser uma lâmpada bem quente. Então, se nessa lâmpada desse pra gente brincar com a temperatura de cor, eu acho que ela perderia um pouco a essência dela, sabe? Conceito. Né, sabe assim, certeza. tipo, imagina ver uma lâmpada de filamento, tipo, brancona, né, ou neutro, assim. Então, essa é a única que eles não têm essa característica em específico, assim, e o que eu acho que faz todo sentido, né? Total. E só um parênteses também, que eu recebi essa da Vintage, e é legal porque, assim, às vezes, como ela é um vidro transparente e o filamento fica
aparente. Então, realmente, se você tem uma intensidade muito grande, ela ofusca o teu Também. olhar, né? E essa que era a dificuldade se você não tem um controle. Então, com essa, agora que você abaixa a intensidade da luz, putz, você deixa bem baixinha, você tem a Sim. ideia do filamento, né? O conceito tá ali, né? Então, Você e não quis dizer agride os com a olhos. normal, assim, né? Caso geralmente a de filamento normal, ela dava meio ofuscamento, Isso. né? E essa você consegue controlar, exatamente. E, bom, a gente tinha falado só das lâmpadas, mas também a Positivo tem fitas de LED, que também é bem interessante, assim, que a gente usa bastante na arquitetura, né? E a fita de LED, geralmente a gente usa também para dar efeito, né? Numa marcenaria, enfim, às vezes até numa sanca, no forro. E ela tem 2 modelos, daí a fita de LED, diferente das lâmpadas, que em uma lâmpada só você tem esse controle tanto de temperatura de cor quanto de intensidade, na fita de LED são 2 modelos diferentes. Tem uma delas, que dá para você fazer esse controle que a gente comentou de cores, inclusive, né, que é o modelo que eles chamam de RGB, e tem uma outra fita que tem essa questão de multitemperatura, que é a questão da temperatura de cor mesmo, mas mais pro quente e pro frio, e não necessariamente a troca de cores. Então daí a fita de LED tem esses 2 modelos. Ah, tá. Entendi. Olha aí, adequado para sua Exatamente. necessidade. Muito bom. Eu sei que não é o foco aqui, mas, cara, o Positivo tem outras coisas muito legais ali de automação Tem. também, né? Tipo... sabe o que a eu... gente pode falar Sim, um pouco, você se falando quiser. ali do quarto da sua filha, Gabriel, que você deu exemplo, eu lembrei também das câmeras, né? A gente falou bastante dessa questão de segurança com a iluminação, mas, cara, a câmera é uma coisa muito legal, que também é uma câmera Wi-Fi, e também essa questão de você poder controlar o teu quarto, poder controlar quando você tá fora, enfim, isso é bem legal, eu acho um dos produtos mais legais deles também, de A segurança. gente tem aqui uma babá eletrônica, né? Mas a gente comprou há 4 anos atrás, né? Pro primeiro neném. E, cara, tipo, compramos nos Estados Unidos, né, cara? Tipo, aqui é bem caro, assim, e tal. E hoje em dia, cara, tipo, a resolução dela, cara, não é legal. O giro dela não é legal também. Tipo, eu vi que a câmera da Positivo lá, tipo, gira 360 graus, não sei o que e tal. Então, tipo, cara, é uma coisa que foi feito pra segurança e tal. Mas, cara, também pode servir, cara, pra cuidador de idoso, pra neném, né, que é o nosso caso, assim. E isso é super, super bacana, cara. E eles têm uns negócios de segurança também, tipo, tem pra janela de correr, né, tipo, tem um sensor lá que, tipo, se você deixa a janela aberta, tem como você verificar isso no teu celular, assim, tipo, a janela tá aberta, tá ligado? Tem sensor de abertura, né, que eles chamam. Porque inclusive você lembrou mais um uso para aquela questão do plugzinho que eu comentei, assim, porque às vezes tem persianas venezianas que você consegue colocar também no sistema on-off ali, né, que daí também você consegue controlar isso. Ah, é verdade. Puta, isso é massa mesmo. Sobre esse sensor de abertura, assim, né, eu tava pensando, bom, você põe naquela tua prateleira que fica os doces, o chocolate ali, Gabriel. Então, se uma criança for lá e abrir, pô, já vai saber, tá no trabalho, ó, alguém abriu tua... Olha, Eles têm agora... sistema de alarme também, viu? Só pra... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não, e daí... Pra controlar tuas crianças. Pô, seria legal se pudesse falar com o bandido, né? Sai de perto do chocolate, piá! Cara, mas deixa eu te falar que talvez dê, viu? Porque eu acho que tem essa questão de som aí também, daí dá pra dar uma assustada também com essa... Cara, ó, agora... Você pode até indicar o que ele pode levar. Não, só que... Agora eu vou dar utilidade aí pra vocês, ó. Pega na tua geladeira, você troca a lâmpada da geladeira por uma lâmpada do Positivo e coloca dentro da geladeira uma câmera do Positivo. Aí, cara, quando você for no mercado, você não precisa levar lista de compra. Você liga o celular e vê o que tem dentro da geladeira, cara. Alô Positivo, vem aí pra fazer coisas que aguentem temperaturas menores. Vai vender essa, hein? Liga a lâmpada, liga a câmera, faltou leite, beleza. Vai lá e compra. Caraca, esse vai ser o best-seller deles. É o combo, né? Câmera com iluminação de geladeira. Eu acho que uma coisa que a gente também pode refletir, assim, é sobre essa questão de... Acho que um pouco do que muda também pra gente, né? Pros arquitetos, assim, na hora de especificar, né? Porque isso que a gente falou no começo do episódio, de a gente estar atento a novas tecnologias, né? Enfim, e novas utilizações dentro das casas, dos escritórios. E eu fiquei pensando, putz, isso aqui, assim, é bem revolucionário, né? No sentido de que a gente tem essa autonomia, pode explicar também para o cliente como é que faz, né? Como é que ele pode controlar a iluminação. E se a gente, às vezes, num projeto de iluminação lá, a gente sempre tava, olha, tem que ser tanto a temperatura de cor, né? Tantos Kelvin,
tem que ter essa intensidade luminosa, ou se, por exemplo, teve casos que eu tinha clientes em que uma das pessoas do casal preferia uma luz mais amarela e outro gostava de uma luz mais branca. E aí, enfim, né, tinha um pouquinho essa divergência, assim, mas muda um pouco também como maneira a gente tem que especificar, né, ou estar atento, assim, a essa maneira de colocar esses produtos nas Sim, casas. perfeito, Né? Cazu, super bem lembrado. Inclusive, não só na especificação fica bem mais fácil, porque na verdade ele precisa comprar uma lâmpada, ponto, né? Tipo, uma lâmpada da positivo, sabe assim, não precisa se preocupar, porque muitas vezes confundia, né? Obviamente a gente dá essa assessoria junto com o cliente ali também, sempre nos projetos, né? A gente vai até a loja, enfim, especifica certinho. Mas às vezes quando o cliente precisa comprar sozinho alguma situação, ou uma situação acontece muito também, depois de um tempo queima uma das lâmpadas. Cara, a maioria dos nossos clientes, eles nunca se atentavam nessa questão da temperatura de cor quando eles iam comprar de novo, sabe? Nossa, era sim. sempre a mesma coisa. Eles chegavam às vezes um tempo depois na casa, assim, tipo, na sala tinha 4 lâmpadas, uma delas era branca, as 3 eram, sabe assim? Nossa, normal, assim, porque a gente sempre, né, atenta ali no começo, mas depois ninguém nunca lembra. Mas você entrou num ponto muito, muito interessante, assim, porque agora você compra a lâmpada, ponto, né? Depois você vai ser pro 3.000 kelvins, aproveitando que você já falou desses números, né, aí na tua fala, mas assim, você vai ser 3.000 kelvins, você vai ser, inclusive, você fez eu lembrar de uma coisa agora também, porque a gente comentou ali, geralmente no mercado tem 2.700, 3.000, 4.000, 6.500. Com isso, às vezes você fica num intermediário também, sabe? Nem uma coisa nem outra. Isso é muito legal, que você colocou ali do gosto, né? Você compra 3.000, mas às vezes, tipo, cara, um 3.500, assim, seria legal, mas isso na verdade nem existe no mercado, sabe? Com essa questão do controle da temperatura ali, é muito legal, porque inclusive esse controle de temperatura você não coloca um número, sabe? No aplicativo você vai passando o dedo, assim, sabe? Tipo, ele vai gradualmente, legal, assim, aumentando e diminuindo. Então você nem sabe exatamente qual é o número ali, né, dos kelvins, quantos kelvins tem. Mas o bom é que você consegue ter muito mais possibilidades intermediárias, assim, né, de temperatura de cor. Não só 4.000, 3.000 e 6.000, né? Isso é bem legal. Nossa, muito legal mesmo. Porque, por exemplo, teve situações que a gente, sei lá, na cozinha a gente acabou colocando uma temperatura mais neutra, 4.000 Kelvin e tal. E às vezes, até a gente como profissional, a gente fala, putz, sabe que eu acho que não ficou tão legal, porque a sala é integrada, talvez seria melhor ter ficado amarela, tipo né? Isso. E aí, às vezes, tipo, agora você tem essa possibilidade, né? Você pode, deixa igual. Porque, e tal. O que você fazia, então né? Jogava todas as lâmpadas fora, ou dava pra mãe, que nem o Gabriel comentou. E depois, tipo assim, putz, não gostei dessa temperatura, quero trocar tudo, né? Agora você não precisa mais ter esse problema. Verdade. E olha a sustentabilidade Inclusive, daí, né? Voltamos lá no ciclo de tudo aí, né? Também. E até outras coisas, por exemplo, se a gente pensa em projetos comerciais, né, seja de lojas, restaurantes, por exemplo, é muito fácil você adequar uma atmosfera para uma data, né, festiva, sei lá, assim, e trabalhar com as cores, por exemplo, né? Então, eu pensei assim, você vai ter jogo de futebol, jogo do Brasil, é muito fácil configurar aquilo para deixar, né, verde, amarelo, enfim, sei lá, Dia dos Namorados, enfim, acho que você começa a ter uma possibilidade, assim, de usos fantásticos. Você não tá ali todo dia mexendo com a cor, né? Vou ficar aqui, sei lá, tomando banho de luz violeta. Não sei, pode ser também, mas você, tipo, assim, em determinados momentos ela parece ser bem interessante de usar. Nossa, mas adorei, né? Cazu, porque realmente você foi longe aí na pira. Mas eu acho que o intuito disso, de você poder ter tantas essas possibilidades, é justamente para isso, né? Pra, tipo, pirar mesmo, né? E a gente focou muito aqui no nosso papo na questão residencial, mas isso de você ter dado exemplo corporativo, muitas vezes, talvez até no corporativo, no comercial, desculpa, né? No comercial, que talvez você consiga explorar ainda mais essas possibilidades do aplicativo, assim, né? E das possibilidades de cor e de tudo. Então é bem legal. E eu acho legal isso, assim. Como é um aplicativo que está no celular, assim, como qualquer outro aplicativo, no teu dia a dia você vai mexendo, né? Então, às vezes, você vai descobrindo coisas, assim, sabe? Tipo, você muda isso aqui, isso aqui ali, enfim, de repente você descobre um diferente cenário e tal. Então, isso é legal também fazer esse exercício, né? Com certeza. Eu tô me divertindo aqui, cara. Tô perdendo uma par de horas aqui. Mas é muito bom. Isso aí. Bom, então acho que é isso, pessoal. Edgar, muito obrigado aí pela conversa aí, pelo esclarecimento também, acho que foi muito produtivo o nosso bate-papo aqui. Então, obrigado por ter compartilhado essas informações. Nossa, aí. eu que agradeço novamente, né, Cazu e Gabriel, porque realmente foi um papo muito gostoso. Eu acho que a gente conseguiu falar de coisas muito técnicas de uma maneira como vocês sempre fazem, assim, no papo de vocês, super descontraída, despojada, que eu acho que faz com que as pessoas consigam assimilar ainda mais as coisas, né? Então, obrigado pela oportunidade aí. Valeu, obrigado aí. Obrigado também a Positivo, então, Casa Inteligente. Quem quiser conhecer mais,
entra lá no site, na positivocasainteligente.com.br, também tem o canal no YouTube, no Instagram. E, Edgar, também quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Acho que é importante também, se você quiser deixar teu site, teu Instagram, os seus contatos. Legal. Né? O nosso Instagram é @boscardincorsi, é Boscardin com N de nariz, e Corsi, enfim, como escreve meu nome ali mesmo. E o nosso site é www.studio.boscardincorsi.com.br. Sigam lá, porque tem, assim, os projetos lá são muito bons, tem uma qualidade, assim, impecável, viu, Edgar? Quero também, assim, dar uns parabéns, assim, porque eu dei uma investigada no seu Instagram lá. Mas, pô, tem umas referências muito boas aí para quem é arquiteto e para quem também não é arquiteto, assim, mas vê um trabalho de qualidade, assim, acho que é legal, assim, sempre uma boa Muito referência. obrigado mais uma vez, então. Então é isso, gente. Então fiquem atentos, a gente vai ter, como sempre a gente faz aqui, sorteio de brindes e coisas. Então fique ligado no nosso Instagram lá, depois a gente vai passar as regras. E é isso então, gente. Um abraço e até a próxima. E eu vou ler aqui algumas mensagens que a gente recebeu, né? A gente teve um período de férias aí, mas agora estamos voltando ativa. Muita praia, muito sol, só que não. Muita casa. Muita casa, né? Então é o seguinte, mandar primeiro aqui um abraço aqui pra Bruna Martini. Ela escreveu: deixa eu mandar um elogio pra vocês. Sou nova nessa coisa de ouvir podcast e confesso que depois que ouvi vocês não paro mais. Meu trabalho rende demais e ainda fico dando risada e conversando junto. Parabéns pelo trabalho. Isso aí, valeu. Cuidado pra não rir no trabalho, que às vezes o pessoal acha estranho. É verdade. Esses dias alguém até falou, escreveu um negócio, né? Não, impossível, não dá pra ouvir na frente do chefe, assim, porque fica gargalhando lá. Mirela Filos, melhor podcast. É verdade. Uhul. Foram inúmeros dias fazendo TFG e ouvindo vocês, e também no estágio. Sempre estava ouvindo. Mas lá eu tinha que segurar as risadas. Olha aí, ó. Vocês são divertidos demais. Até 2021. Isso aí, 2021 chegou, galera. Muito bem. Chegou, a espera acabou. A Rosângela Rachid, ela falou que quando a gente tava falando dos episódios anteriores, da nossa retrospectiva, ela falou que não conseguiu ouvir todos, mas que ela vai ouvindo por temas e ela ouve muito dos anos anteriores que interessam, né, bastante pra ela. Ela adora a forma descontraída que a gente aborda os assuntos e mandou lá, muito bom, parabéns. Obrigada, Rosângela. Valeu, brigadão. E a última mensagem aqui também do Neandro Jaque. Escreveu o seguinte: me salvaram durante o último ano de faculdade. Tudo se tornou mais leve com esperança de um bom futuro. Ah, que Pô, legal. legal que a galera. gente pode passar essa ideia aí. Feliz. Boa, Neandro. Boa sorte aí na tua prática profissional agora, cara. Parabéns pela formatura. Exatamente, seja muito bem-vindo. Então um abraço para quem nos apoia lá no PicPay. Um abraço para Júlia Carneiro, Pedro Braga, Isis Grande, Guilherme Yuki, Sanderson Rocha, Fernanda Floriane, Fernando Ferrarese, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Makishi, Nathalie Ayala, Lauren Baldinazzi, Ana Caroline Gonçalves, Amélia Saqui, Leandro Dias, Charião de Souza, Alberto Valadares, Leonardo Castilho, Natália Minkov Costa, Bruna Serrone, Luiz Alfenas, Fernanda Ruza, Raíssa Holanda, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marcone Silva, Paula Dias, Júlia Carneiro, Nélio Santos, Ariane Aleixo, Thaís Vaixnouras, Francis Ivamura, Alfredo Andreasa, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga, Cíntia Cassaro, Marcelo Henrique e Maria Júlia César. Valeu, galera. Muito obrigado aí pra vocês que apoiam o Arquipapo. Valeu mesmo, um beijão. Então é isso, galera. Como é que faz pro pessoal entrar em contato com a gente? Você pode mandar um direct pra gente no Instagram, responder algum story, comentar nos nossos posts. Tem ainda como mandar e-mail pro contato@arquipapo.com.br. A gente tem um grupo no Facebook também, fechado, uma página no Facebook. Também dá pra mandar sinal de fumaça e vibrações positivas. Maravilha, então. Isso aí, Gente, pessoal. então até o próximo episódio. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Deixa eu ver. Faz tempo que você não faz isso, né, Cadu? Nossa, faz tempo que eu tô de férias. Hein? Achei que ia sair super natural, mas quando eu trabalho. Gabriel, você pode falar um pouquinho mais perto, que eu acho que tá bem baixinho. Não, desculpa. Não, mas tudo bem, eu tava falando que não é o foco também, só tava trocando ideia. Jogando no ar. Pra chegar. Tudo bem, Edgar? Edgar Corsi. Corse? Ai, vamos lá.
Viu? Por isso que é bom ser editado. Sim, É, sim. Mas já tô torce. ficando mais tranquilo. Vamos lá de novo, então.